A perna direita do inferno. No dia seguinte à minha visita ao inferno, não consegui dormir nem comer. Eu revivi aquele lugar todos os dias. Quando fechava os olhos, era só o que conseguia ver. E não conseguia parar de ouvir os gritos das almas condenadas. Era como um programa de televisão. E eu revivia tudo, todas aquelas coisas que tinha testemunhado no inferno a todo momento. Todas as noites eu estava lá. E todos os dias eu me esforçava para achar as palavras certas, para revelar ao mundo as coisas assustadoras que eu havia presenciado. Jesus voltou a aparecer para mim e disse que agora visitaríamos a perna direita do inferno. Pediu para que eu não ficasse assustada, porque ele me amava e estava comigo. A face do Senhor estava triste. Os seus olhos estavam cheios de ternura e de um profundo amor. Apesar daqueles que estão no inferno estarem perdidos para sempre, eu sabia que ele ainda os amava e que os amaria por toda a eternidade. Minha filha, Deus, o nosso Pai, deu a cada um o livre-arbítrio para que escolha a quem servir, a Ele ou a Satanás. Você pode ver que Deus não fez o inferno para o seu povo. Satanás engana a muitos, levando-os a segui-lo. Mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não é meu desejo, e nem o do meu Pai, que qualquer um pereça. Lembre-se das minhas palavras nos dias que ainda virão, quando eu estiver mostrando o inferno a você. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Agora, às vezes, vai até parecer que eu a abandonei, mas não farei isso. Também, de vez em quando, seremos vistos pelas forças diabólicas e pelas almas perdidas. Não importa para onde vamos. Fique tranquila e não tenha medo de me seguir. Lágrimas de compaixão escorriam pela face de Jesus. Eu seguia logo atrás dele, chorando também. Há dias eu chorava e não conseguia me livrar da presença real do inferno que estava diante de mim. Chorava por dentro. O meu espírito estava muito triste. Chegamos à perna direita do inferno. O caminho era seco e queimado. Gritos cruzavam o ar imundo e o cheiro da morte estava por toda parte. O odor era às vezes tão repugnante que me embrulhava o estômago. Havia trevas por toda parte. A única luz emanava de Cristo e dos buracos em chamas que pontilhavam a vista tão longe quanto se podia enxergar. De repente, demônios de todos os tipos começaram a passar por nós, grunhindo. Espíritos demoníacos de todos os tamanhos e formas falavam entre si. À nossa frente, um demônio grande dava ordens aos menores. Paramos para escutar, e Jesus me disse que havia ainda um exército invisível de forças malignas que não víamos ali. O demônio à nossa frente ordenava aos demais que fossem e fizessem muitas maldades. Ainda consigo ouvir sua voz falando para destruírem lares e famílias. Tentem os crentes fracos, deem instruções equivocadas, desviem tantas pessoas quanto puderem. O demônio dizia, garantindo que seriam todos recompensados quando voltassem. E ele lembrava que era preciso ter cuidado com aqueles que aceitaram realmente a Jesus como seu Salvador, porque essas pessoas teriam o poder de expulsar os demônios. Vão agora por toda a terra, servos do príncipe das trevas e dos poderes do ar. Ele ordenou, pois havia muitos outros para serem enviados. Nisso, as formas malignas
começaram a voar para fora do inferno. As portas acima da perna direita do inferno se abriram e se fecharam rapidamente, apenas para deixá-los sair. Alguns também subiram e saíram pelo túnel por onde descemos. Vou tentar descrever a aparência destes seres malignos. O que falava era muito grande, do tamanho de um urso adulto. Era marrom, a cabeça lembrava um morcego, só que com presas imensas. Os olhos ficavam bem atrás do rosto cabeludo. Os braços também eram cabeludos e pendiam ao longo do corpo. Um outro era pequeno como um macaco, os braços compridos e o corpo todo peludo. A cara era pequena e o nariz era pontudo. Não consegui ver os olhos em parte alguma do seu rosto. Um terceiro demônio tinha uma cabeça enorme, orelhas grandes e um rabo comprido. Tinha ainda um outro que era tão grande quanto um cavalo, a pele toda lisa. Me dava náuseas só de olhar aqueles demônios e sentir o cheiro deles. Para onde eu olhava só via demônios e diabos. Os maiores, segundo o Senhor, recebiam as ordens diretamente de Satanás. Jesus e eu descemos pelo caminho até chegarmos a um outro buraco. Por toda parte podíamos ouvir gritos de dor e lamentos que jamais conseguirei esquecer. Ah, meu Senhor, o que virá agora? Passamos bem no meio dos seres malignos que pareciam não nos ver e paramos diante de mais um buraco de fogo e enxofre. Neste buraco havia um homem de grande estatura. Eu o ouvi pregando o Evangelho. Olhei espantada para Jesus, procurando uma resposta, já que ele sempre conhecia os meus pensamentos. E ele me contou que aquele homem tinha sido um pregador do Evangelho na terra e durante algum tempo falou a verdade e o tinha servido. Fiquei imaginando o que aquele homem estava fazendo ali no inferno. Com quase 2 metros de altura, seu esqueleto era cinza, mas um cinza sujo, como de uma pedra tumular. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas nele. Eu me perguntava por que as chamas tinham deixado suas roupas rasgadas e esfarrapadas, mas não as tinham destruído por completo. A carne queimada ficava pendurada no homem, e o seu crânio parecia estar em chamas. Exalava um cheiro horrível. O homem estava com as mãos espalmadas, como se estivesse segurando um livro e começasse a ler as escrituras daquela Bíblia imaginária. Lembrei-me de novo do que Jesus havia dito sobre conservarmos todos os nossos sentidos no inferno e que eles eram ainda mais aguçados. O homem lia escritura após escritura e eu achei que aquilo era bom. Com muito amor em sua voz, Jesus invocou a paz e pediu que o homem se aquietasse. Imediatamente, o homem parou de falar e virou-se para Jesus. Dava para ver a sua alma dentro daquela forma esquelética enquanto ele falava ao Senhor, que agora iria pregar a verdade a todas as pessoas. Agora estava preparado para ir e dizer às pessoas sobre aquele lugar. O homem admitiu que enquanto estava na terra, não acreditava que o inferno existisse, como não acreditava que o Senhor estava voltando, e acabou abrindo mão da verdade com os membros da sua igreja. Também admitiu que não gostava de ninguém que fosse de uma raça diferente da sua, e que levou muitos a se afastarem do Senhor. Eu me lembro de ele ter dito: fiz minhas próprias regras sobre o céu, sobre o certo e sobre o errado. Levei muitos a se desviarem e tropeçarem na sua santa palavra. E ainda peguei dinheiro dos pobres. Mas ele se dizia arrependido e pedia que o Senhor o tirasse dali, pois a partir daquele momento ele faria tudo certo. Estava arrependido. Prometeu amar as pessoas de todas as raças.
Havia piedade na face de Jesus quando falou que aquele homem não só distorceu e deturpou a santa